Matemática te dá raiva, ansiedade, medo? Calma. Talvez o problema nunca tenha sido você. Hoje a gente vai conversar de forma profunda e leve sobre um assunto que assusta muita gente: a matemática. Por que ela é tão odiada por tantos? O que acontece na nossa formação que cria esse bloqueio? Vamos olhar para a história, para experiências pessoais e para alguns dos maiores gênios da humanidade. Tudo isso para tentar responder uma pergunta simples, mas poderosa. Por que você não gosta de matemática? Imagine por um segundo como é aprender artes na escola. Pincéis, tintas, liberdade. Ou história. Ouvir histórias de reis, guerras, revoluções. São matérias que muitas vezes despertam curiosidade, encantamento, emoção. Agora pense na matemática. Quadro, lousa, números soltos, pressão para acertar, tempo cronometrado e o temido: você só tem 50 minutos para resolver isso tudo. Desde cedo, a matemática é apresentada como uma prova constante, uma competição. Um erro vira um trauma. Um número errado vira uma identidade. A criança que tira nota baixa não pensa apenas "errei a conta". Ela pensa "eu sou burro". Vamos imaginar o João. João estava no 6º ano. Ele estava aprendendo frações. Um conceito que, até aquele momento, nunca tinha feito muito sentido para ele. Na prova, tirou 2 de 10. E lembra bem do professor dizendo: "Isso aqui é básico". A turma riu. João ficou em silêncio. Desde então, ele começou a repetir para si mesmo: "Sou ruim nisso. Matemática não é para mim". E nunca mais tentou de verdade. E essa história, infelizmente, não é rara. Ela se repete em diferentes formatos. Na menina que se desespera com equações, no menino que decora sem entender só para passar. E o pior são as frases que começam a fazer parte do vocabulário de muita gente. "Eu não nasci para isso. Matemática não entra na minha cabeça. Sou de humanas". Essas frases não surgem do nada. Elas são o reflexo de um ensino que, por muito tempo, ignorou que cada mente aprende de forma diferente. Um ensino que cobrou desempenho sem garantir compreensão. E assim, uma matéria linda, cheia de lógica, padrões e beleza, se transformou em vilã. Carl Friedrich Gauss. Um nome que, se você ouviu na escola, talvez tenha sido em algum livro de matemática. Mas o que muita gente não sabe é que Gauss revelou sua genialidade ainda criança, com apenas 7 anos de idade. Conta-se que, um dia, o professor queria manter a sala ocupada por um tempo. Então ele passou um desafio aparentemente simples, mas trabalhoso: somar todos os números de 1 até 100. Muitos alunos começaram imediatamente a somar. 1 mais 2 igual a 3, 3 mais 3 igual a 6, e por aí vai. Mas Gauss ficou em silêncio por alguns instantes. Fez uma conta rápida na sua lousinha de ardósia e, em poucos segundos, entregou o resultado: 5.050. O professor ficou surpreso. Como ele tinha feito isso tão rápido? Gauss não somou número por número. Ele percebeu um padrão. Reparou que 1 mais 100 dava 101, que 2 mais 99 também dava 101, e que, se ele somasse todos os pares dessa forma, teria 50 pares que davam 101. Então fez 50 vezes 101, que é igual a 5.050. Essa história não é só sobre genialidade. É sobre como a matemática, no fundo, não é sobre fazer contas. É sobre ver padrões, sobre pensar diferente, sobre ter ideias criativas. Mas o que normalmente acontece na escola? A gente aprende fórmulas decoradas sem saber de onde vieram. E se alguém pergunta por que isso funciona? A resposta costuma ser: porque sim, decora e pronto. Só que a mente humana não foi feita para decorar sem entender. Ela foi feita para buscar sentido. Gauss entendeu o padrão. E é isso que a matemática verdadeira faz com a gente. Nos convida a enxergar o invisível, a encontrar a ordem por trás do caos. Se essa história te fez ver a matemática com outros olhos, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo que descomplica o que sempre foi complicado para muita gente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você usou matemática sem perceber? Aposto que foi hoje. Talvez na padaria, quando recebeu o troco.
Ou quando decidiu a que horas precisava sair para não perder o ônibus. Talvez quando dividiu uma pizza com amigos ou tentou seguir uma receita. A verdade é que a matemática está no nosso dia a dia o tempo todo. E, curiosamente, a gente lida bem com ela quando não está com um lápis na mão e uma prova na frente. Vou te dar um exemplo, dizendo a você uma história. Ana odiava matemática na escola, principalmente frações. Aqueles números com barra no meio pareciam confusos demais. Mas Ana amava cozinhar. Passava horas testando receitas, dobrando porções, ajustando ingredientes. Um dia ela se deu conta de que estava fazendo contas com frações o tempo todo. Meia xícara disso, um terço daquilo, dobrar a receita inteira. Tudo o que ela achava impossível na escola, fazia naturalmente na cozinha. O problema nunca foi a Ana. Foi a forma como ensinaram. Na escola, as frações vinham sozinhas, sem contexto, como um bicho-papão. Na cozinha, elas vinham com propósito. E é isso que transforma a matemática. O propósito. Quando você entende para que serve, tudo muda. E aquela sensação de nunca vou entender isso, começa a dar lugar para outra. Ei, isso até que faz sentido. Quando a gente fala em gênio, logo vem aquela imagem. Alguém que sempre tirou 10, que sabia tudo desde criança. Mas e se eu te dissesse que isso é um mito? Muita gente acredita, por exemplo, que Albert Einstein reprovou em matemática. Isso não é verdade. Mas também não significa que ele teve um caminho fácil. Einstein era um aluno que questionava muito. Não aceitava respostas do tipo, por que sim? E isso incomodava seus professores. Ele chegou a ser visto como alguém problemático, distraído, desinteressado. Só que por trás daquela rebeldia, havia uma mente que via o mundo de forma diferente. Outro exemplo impressionante é Évariste Galois, um jovem francês que aos 16 anos já questionava tudo o que aprendia na escola. Ele não gostava de repetir fórmulas. Queria entender a estrutura por trás dos números. Inventou novas formas de pensar equações, ideias tão criativas que os matemáticos da época nem conseguiam compreender. Foi rejeitado mais de uma vez pelas academias científicas. Mesmo assim, ele persistiu. Criou uma teoria completamente nova, a teoria de grupos, que hoje é fundamental em áreas como álgebra, criptografia e até física moderna. E tudo isso antes de morrer, tragicamente, aos 20 anos. Galois não era um bom aluno no sentido tradicional. Ele não seguia regras. Ele criava caminhos. Porque a matemática, no fundo, também é isso. Imaginação, intuição, ousadia. O que esses nomes têm em comum? Eles foram além das provas. Enxergaram beleza onde ninguém via. Criatividade onde diziam que só havia lógica. E é isso que quase nunca é dito. Matemática também é arte. Também é invenção. Também é emoção. Já parou para pensar como a matemática está em tudo? Ela está no celular que você segura, no algoritmo que escolhe o próximo vídeo que você vai assistir, no ritmo da música que te emociona, na simetria de um rosto bonito, no design de uma ponte, no código de um jogo. Ela está até no bater do coração. Pitágoras acreditava que o universo era regido por números. Leonardo da Vinci via a proporção áurea na natureza, nos corpos, na arte. Mozart criava músicas que, se transformadas em gráficos, formavam padrões matemáticos perfeitos. A matemática é uma linguagem, mas diferente do português, do inglês ou do espanhol, ela é universal. 2 mais 2 são 4 aqui e do outro lado do mundo. E o mais incrível, é uma linguagem que pode te fazer ver o mundo de forma mais profunda, mais conectada, mais inteligente. Se você gosta de arte, de música, de arquitetura, de tecnologia, você já gosta de matemática. Talvez só não tenha percebido ainda. A questão nunca foi se você tem ou não cabeça para isso. A questão é, te ensinaram a ver com os olhos certos? Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que tem algo em você que quer entender o mundo de um jeito mais profundo. Diz que mesmo com tudo o que te fizeram acreditar, lá no fundo, você ainda quer entender. Quer ver a matemática com outros olhos. E sabe de uma coisa? Você pode. De verdade. Não importa se você tirou 0 naquela prova. Se chorou por não entender uma equação. Se cresceu ouvindo que era de humanas.
Nada disso define quem você é, porque a matemática não é um dom que poucos têm. Ela é uma lente, um jeito diferente de enxergar o mundo. Lembre-se, a curiosidade é a centelha da transformação.